Bem-vindos, pessoal! Hoje nesse vídeo nós vamos falar de dois assuntos que eu amo: investimento no exterior e renda passiva. Eu vou trazer aqui para vocês top 3 ETFs para ganhar em dólar. Porque ganhar em dólar todo mundo gosta, né? Mas só um disclaimer rapidinho. Eu não sou analista de investimentos e eu tô aqui com conteúdo totalmente educativo, sem nenhuma intenção de recomendação. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sou bem ativa e tô lá sempre respondendo dúvidas para vocês. A primeira ETF que eu vou trazer aqui para vocês é a SCHD. Lembrando que eu vou utilizar o site etf.com para explicar tudinho para vocês, que é um site que eu recomendo que vocês olhem quando vocês querem escolher as ETFs ou também quando vocês querem entender o que tem por trás de certa ETF. O que é esse ETF, né? O que são as empresas? Quais empresas se qualificam para entrar dentro dessa ETF? São empresas aí que, além de outros fatores, apresentam um crescimento nos dividendos e também apresentam aí um alto dividend yield. Mas o que é dividend yield, né, Bruna? Dividend yield nada mais é do que a relação entre o quanto a empresa paga de dividendos e o preço dela de valor de mercado, né? O preço que a gente vê ali na cotação quando a gente vai comprar ou vender certa ação. E quais são as empresas que estão nessa ETF? Então, a gente tá vendo aí na tela que tem a Coca-Cola. Coca-Cola não tem nem o que explicar, né? Todo mundo conhece. A Pfizer, que ficou bem conhecida no ano da pandemia justamente pela vacina. A Pepsi, como muita gente também conhece justamente pela Pepsi. A Verizon, que é uma gigante de telecomunicações lá dos Estados Unidos. E entre outras. As top 10 holdings, ou seja, as top 10 empresas dessa carteira, elas representam aí 40% da ETF, tem um peso aí de 40%, o que é bem relevante, tá? Mas, Bruna, então, quanto que essa ETF paga de dividendos? Ela tem aí um dividend yield de 3%, o que é bem relevante, porque é 3% em dólar, tá, pessoal? Então, a gente sempre tem que lembrar que a gente tá falando aqui em dólar. E ela tem 100 ações na carteira. 100 ações também é um número relevante. As concorrentes geralmente têm entre 400 e 500, mas 100 aí já é uma boa diversificação. Além disso, ela tem uma taxa de administração de 0,06, que também é muito pouco. As ETFs aqui no Brasil, em média, tem 0,23. Então, 0,06 é muito bom. E qual que foi a rentabilidade desse ETF nos últimos anos? Então, a rentabilidade média anual nos últimos 10 anos foi de 14%. Olha que interessante. E nos últimos 3 anos foi de 20%. 20% por ano em dólar. Olha que interessante, pessoal. Então, assim, é um ETF que a gente fala que tem aí um bom dividendo e também teve uma boa rentabilidade nos últimos anos. Muito interessante pra gente analisar. Além de que as empresas na carteira dela são empresas também que a gente acha que interessante aqui no Brasil. Mas agora bora pra segunda ETF. Qual que é ela? A segunda ETF é a VIG, da Vanguard. Mas quais que são as características que uma empresa precisa ter para entrar nessa ETF, né? Ela precisa ter pelo menos 10 anos de crescimento nos dividendos. E essas empresas são ponderadas pelo valor de mercado. Então, as empresas que têm maior de valor de mercado se qualificam desde que cumpram esse requerimento, né, de ter 10 anos aí de crescimento de dividendos. E quais que são as empresas que estão nessa ETF? Como a gente consegue ver, a gente tem Microsoft. Pô, Microsoft não tem mistério, muita gente conhece. Johnson & Johnson, que também ficou conhecida aí mais na pandemia, mas também a Johnson & Johnson é uma gigante do mercado, porque a gente vê aí shampoo Johnson & Johnson. Ela também é dona de diversas outras marcas que são muito utilizadas e utilizadas todos os dias pelos brasileiros. Também temos Procter & Gamble, Visa, Broadcom, Costco, JP Morgan, que é um banco enorme dos Estados Unidos. Então, diversas empresas que a gente conhece muito pelo nome, tá? Mas que são bem relevantes e também porque a gente vê que são empresas com alto valor de mercado. E quanto que essa ETF paga de dividendos? Vamos lá, ela tem um dividend yield de 1,65%, um pouco menor que a anterior, e ela tem 270 ativos em carteira, então ela é mais diversificada.
A taxa de administração já é a mesma, também de 0,06. E qual que foi a rentabilidade dela nos últimos anos? Olha que interessante, ela também teve uma rentabilidade média anual alta, tá? Nos últimos 10 anos foi de cerca de 14%, nos últimos 5 anos cerca de 15% e nos últimos 3 anos cerca de 18%. Também é uma ETF aí que teve uma boa rentabilidade média anual nos últimos anos. Agora vamos para a nossa terceira opção, que é a DGRO, da iShares. A iShares é uma companhia aí também gigante, assim como o Vanguard, lá nos Estados Unidos, tá? Para entrar dentro dessa ETF, uma empresa ela precisa ter pelo menos 5 anos de dividendos crescentes e distribuir aí no mínimo 75% do seu lucro em dividendos. Então esses são os requerimentos para entrar dentro dessa ETF. E quais que são as empresas que têm peso nessa ETF? Tem empresas que são parecidas, como Johnson & Johnson, JP Morgan, Pfizer também, Procter & Gamble, que são empresas bem relevantes aos Estados Unidos, empresas consolidadas, tá? Que já tem aí um histórico de distribuição de dividendos. A gente também tem Apple, também tem Bank of America, também tem PepsiCo. Todas essas empresas do top 10, né, o top 10 holdings dessa carteira, aí representa 25% da ETF, o que é menos concentrado que a primeira que a gente viu aqui. Mas então, quanto que ela paga de dividendos, né, Bruna? Ela tem um dividend yield de 2% e ela tem aí 416 ativos em carteira, já mais diversificado ainda que as outras que a gente trouxe, tá? Tem um risco menor, quando a gente fala de maior diversificação, mais ativos, pode ter aí um risco menor, porque esse risco é distribuído. E ela tem uma taxa de administração de 0,08, o que é um pouquinho maior que as outras que a gente viu, mas também não é nada que mude muito, né, pessoal? Porque de 0,06 para 0,08 não tem muita diferença. E qual que foi a rentabilidade nos últimos anos? Essa é uma ETF mais nova, então ela não tem um histórico de 10 anos, mas nos últimos 5 anos rendeu cerca aí de 15% por ano, nos últimos 3 anos 18% e no último ano 20%. Então também bem interessante. E agora, vocês que estão aqui comigo no YouTube, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, vocês têm alguma ETF em carteira, se vocês já investem no exterior e também o que vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Além disso, não se esqueça de dar aquela curtida e me seguir nas redes sociais.